Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Namo Vishnu Padashni Padasima Diri Nanda Daska Swami Namaste Guru Sapanamida Se Prabhupada Pramodaya Dastasida. Hare Krishna. Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, Se Bhaktivedanta Swami Prabhupada. No 11º canto, 16º capítulo, no verso 19. Então, a gente está aqui nesse capítulo dedicado, onde Krishna está no meio dessas descrições, que a gente chama assim, a linguagem usada é opulência do Senhor, né? Então, nessa sessão... Obrigado, querida. A gente tem uma visão interessante da cultura védica, a gente já vendo vários termos e categorias de coisas da visão védica, do que era comum na época de Krishna, de 5.000 anos atrás, como é que era visto, né, as coisas do mundo, as coisas do cosmos védico, da visão universal, da visão védica de 5.000 anos atrás. E aí Krishna está usando esses elementos que eram famosos para eles, né, para Uddhava, eram elementos famosos, coisas conhecidas, para falar dessas categorias e dessas apontar o mais importante. E aí esse mais importante, então, Krishna fala, esse sou eu. É. De novo, isso aqui você tem que entender como um curso introdutório de Deus, né? Imagina que você nunca ouviu falar de Deus, assim, no Deus Supremo, o conceito você não entende, você entende que tem seres poderosos, você aceita que tem, né, um ser poderoso que controla os raios, Thor, Indra, ok, você aceita que tem, né, uma deidade para controlar os oceanos e as marés, isso é ok, entendo. Você entende que tem esse ser inconcebivelmente poderoso que é o Sol, entendeu? Então esse era, uau, então eu entendo isso. Não, mas agora eu vou te falar Ishvara, do Senhor mesmo, Sri Bhagavan. Mas quem, né? Essas figuras são tão poderosas. Então, assim, para entender, é como se fosse assim, uma introdução ao tema. Não. Estou falando de outra coisa, é bem mais poderoso e tal. Então, é assim. E, de novo, para a gente que já está, né, imerso numa cultura devocional teísta, né, aqui no Ocidente há 2.000 anos, parece, não, já saquei, já entendi que Deus é poderoso, e você nem conhece aquelas outras figuras que eles conheciam. Então, para a gente fica um pouco desconectado, mas vendo desse ponto de vista fica bem interessante. E vendo do ponto de vista cultural, de ver essas categorias, é bem interessante também. Ok? Então vamos ver aqui o verso 19, vamos ler juntos. Nagendranam anantoham Mrigendra Shringidam Sristinam Ashramanam Aham Turyom Varanam Pratamongam Nagendranam Anantoham Mrigendram Shringidam Strinam Ashramanam Aham Turyom Varnam Pratamon Varnanam Pratamonagam
Nagendranam Anantoham Mrigendra Sringidam Strinam Ashramanam Aham Turyo Varnanam Pratamo Nagam Nindranam Anantoham Mrigendram Srinidam Strinam Ashramanam Aham Turyo Varnanam Pratamo Nagam Nagendranam Anantoham Mrigendra Sringidam Strinam Ashramanam Aham Turyo Varnanam Pratamo Nagam Naga Indranam. Entre as melhores das cobras de muitos capelos. Ananta Anantadeva. Aham, eu sou. Mriga Indra, o leão. Shringidam Strinam, entre os animais de chifres e dentes afiados. Ashramanam, entre as 4 ordens sociais de vida. Aham, eu sou. Turya, a 4ª, Sannyasa. Varnanam, entre as 4 ordens ocupacionais. Pratama, a primeira, os Brahmanas. Anaga, ó impecável. Repita comigo, ó impecável Uddhava. Entre as melhores das cobras, sou Anantadeva. E entre os animais com chifres e dentes afiados, sou leão. Entre as ordens sociais, sou a 4ª, ou a ordem de vida renunciada. E entre as divisões ocupacionais, sou a primeira, os Brahmanas. Repetindo, ó impecável Uddhava, entre as melhores das cobras sou Anantadeva, e entre os animais com chifres e dentes afiados sou leão. Entre as ordens sociais sou a 4ª, a ordem de vida renunciada, e entre as divisões ocupacionais sou a primeira, ou os Brahmanas. Então, essa listinha aqui é primeiro famoso, né, Anantadeva. Ananta né, a serpente máxima cósmica, Ananta. Então, das serpentes todas, Anantadeva, né, na cultura védica é a serpente mais famosa. Aí, entre os animais com chifres e dentes, o leão. Então, o Krishna fala, eu sou o leão. E o nome do leão, Mriga Indra, significa o rei caçador. A tradução direta, literal da palavra é rei caçador, o caçador-rei, o leão. Entre as ordens sociais, sou a 4ª, a ordem de vida renunciada, Sannyas. Né? Então, famosamente, na cultura védica tem o Varna Ashrama. 4 Varnas, 4 Ashramas, 4 divisões básicas assim de ocupações na vida e 4 divisões básicas de fases de vida. Né? Então, esse é um tema às vezes mal entendido, né? Porque os Varnas divide-se a sociedade, é uma sociedade, obviamente, né, pré-industrial. Na sociedade pré-industrial, a gente vê isso no mundo inteiro, né? Basicamente, a sociedade era dividida em 3 ou 4 divisões. Né? Você pensa aí
na Europa medieval, né? Então você tem assim o pessoal que é o trabalhador braçal, o agricultor, aí você tem os monarcas, né? Os reis que administravam, né? A monarquia, e aí você tinha os padres, né? Só que na Europa eles juntaram agricultor com trabalhador braçal, ficou uma coisa só. Então você pode ver, né, na história da Europa, basicamente você tinha só isso, né? A igreja, a realeza e o resto, né? E vocês, né? Mas na cultura védica tinha essa diferença, né? O trabalhador braçal e o agricultor, comerciante e tal, tinha uma divisão, né? Enfim, então sempre tinha isso, né? E é interessante que sempre enfatizou nos textos que isso não era, né? Nos textos mais antigos dizia, olha, isso não é de nascença, isso é de qualificação mesmo, de inclinação natural, vocacional, né? Mas aí a corrupção do sistema vem quando começa a vir por nascimento. Aí a pessoa, né, tipo, imagina, você é filho de juiz, você vai virar juiz. Você é filho de médico, você vai virar médico. Não faz sentido nenhum, né? Mas aí começou a fazer isso, aí vai deturpando o sistema, né? E virou sistema de castas, né? Mas desde o começo tinha essa ênfase que não era assim. Aí quando vem os grandes reformadores, como Chaitanya Mahaprabhu, aí diz, não, olha, não é assim mesmo, viu? É livre, né? Você pode livremente ir de um para outro, de outro para um, isso aí depende da sua vocação mesmo. E claro que esse sistema todo vai para o ar hoje em dia, né? Praticamente ele não funciona, quer dizer, né? Ele não faz sentido mais. Assim, eu não sei que você queira falar bem em termos largos, né? Mas basicamente ele não faz sentido no mundo moderno, no mundo pós-industrial. Pós-evolução industrial ele não faz mais sentido porque as regras, tudo começa a cair, quem que faz o que, é tudo misturado, entendeu? Então, por exemplo, ele falou que ele era o Brahmana, né? O número 1 Brahmana é o professor, é o intelectual, é o sacerdote, nesse sentido. Mas aí hoje em dia o professor ele é assalariado, mas quem era assalariado era só o trabalhador braçal. Então já começa a misturar tudo, entendeu? Aí já tudo se mistura, aí e quem lidera, enfim, é tudo uma bagunça, né? Então não faz mais sentido, a gente não dá muita bola para esse modelo mais hoje. E aí os 4 ashramas era simples, era estudante, casado, aposentado e o renunciado, entendeu? E a ideia é que você ia pela vida, então primeiro você é estudante, você está lá aprendendo, né, servindo, ok, tá? Aí você casa, aí tudo bem, casou, é outro rolo, tá casado, filhos, não sei o que, aquela onda toda, ganhar dinheiro, correr atrás, fazer casa, cuidar de filho, ok, filho saiu de casa, aí você viraria o aposentado, né, onde você não está mais trabalhando ativamente, não está mais cuidando de filho, mas você ainda ficava com a sua esposa e tal, e podia se dedicar mais à evolução espiritual, entendeu? Ao cultivo de sabedoria, começava numa fase mais assim, né, voltada para a realização espiritual. Mas aí, para algumas pessoas, não. Última fase, sannyasa, renuncia a tudo, e aí os sannyasis iam, né, morar assim de qualquer jeito, debaixo de uma árvore, renunciava a tudo, era morte social. Você cortava todos os vínculos, não falava mais com ninguém, não tinha mais visita de neto, nem de filho, nem de esposa, nada, sabe? Era para ser renúncia total, era tipo assim, não, finge que você morreu, e aí, né? Agora fica totalmente sem nenhuma ocupação, nenhum vínculo com nada nesse mundo, literalmente nenhum, assim, fica usando qualquer roupinha, trapilho, qualquer coisa que você conseguia, a comida você tinha que pedir a comida, assim, né, se alguém desse, ia lá e pedia alguma comidinha, se não tiver também morrer de fome, tudo bem, entendeu? Então assim, era tipo, corta com tudo e agora vamos lá, né, ou vai ou racha, a gente ilumina, sabe, era tipo assim, ou ilumina agora, ou reencarna, então, e aí qual que vai ser, né? Vai iluminar ou vai reencarnar? Não, então era um esforço assim, bem hardcore, assim, para você buscar a espiritualidade. Também isso meio que já era hoje em dia, né? Porque, enfim, o estudante era toda uma coisa assim, restringida, certinho e tal, já era isso, né? E casado era realmente só um casado, assim, né?
Não era essa coisa de ficar namorando e tal, e a gente faz múltiplos casamentos. Não é essa bagunça toda, então também não dá muito certo. E aposentado, enfim, tudo já era, né? E renunciado hoje, você não pode mais renunciar, né? Porque não tem, é proibido, né? Praticamente dizendo, né? Porque você não pode morar na floresta, porque é um parque nacional, é não sei o quê, né? Enfim, ou é o terreno de alguém, né? E o cara se eu posso te atirar, você está na minha fazenda, né? Enfim, então não tem mais, né? O renunciado também, você vai lá pedir a esmola, cara, né? E as mulheres também, né? Passaram a poder estudar e tudo mais. Também tem isso? Atrapalhou tudo, né? Não, aí, enfim, mudou tudo. Então, assim, também já era. Então, enfim, basicamente, o Varnashrama fica só como um modelo, assim, de uma outra era pré-industrial, mas praticamente dizendo não se aplica. A gente tira só os aprendizados, que sim, há vocações, as pessoas nascem com, né, diferentes vocações, diferentes inclinações básicas, e que sim, a gente deve viver uma vida onde você vai, né, pensando que não vou viver para sempre, e o objetivo maior da minha vida é eu me autorrealizar, então eu não vou ficar me enrolando. Até uma pessoa me escreveu hoje assim, e aquele pessoal, né, que faz, cria filho, já tem neto, aí casa de novo com uma pessoa mais jovem que é a filha, né? Então, de repente, você tenta evitar esse modelo, né, que não é tão legal, porque, tipo assim, se você chegou nessa fase, aproveita, né? Dá um passinho para trás e começa agora a se trabalhar, cultivar e começar a realmente buscar iluminação. Ok, verso 20, vamos ler comigo a tradução, repita comigo. Entre as coisas sacras e fluentes, sou o sagrado Ganges, e entre as firmes extensões de água, sou o oceano, entre as armas, sou o arco, e dos que manejam armas, sou o Senhor Shiva. Vou repetir sozinho. Entre as coisas sacras e fluentes, sou o sagrado Ganges, e entre as firmes extensões de água, sou o oceano. Entre as armas, sou o arco, e dos que manejam armas, sou o Senhor Shiva. Então, na cultura védica, assim, não é uma coisa que veio tanto, né, na onda do yoga moderno e tal, não veio tanto esse conceito, mas a gente vê ele nos textos tradicionais do Senhor Shiva como um supremo guerreiro, né? A gente não é Shiva, meditação, que é yoga, né? Mas ele é visto como um supremo guerreiro. No Mahabharata você vai ver isso, aqui no Bhagavatam. Então aquela ideia que até tem uma cena famosa onde Arjuna luta com Shiva, enfim, para testar seus poderes, não tem? O que ele ganha de Shiva? Ele ganha um negócio no final. Ele ganha alguma super arma de Shiva, não me lembro qual. É um arco que ele ganha? É o arco? O arco é de Indra. É o arco é de Indra. Mas ele ganha alguma coisa muito legal. Acho que ele ganha alguma arma, alguma brahmastra. Uma super flecha, né? Enfim, então tem isso. Aí é o arco. Aí você pensa, pô, mas o arco é uma porcaria, né? São mais uma R15, né? Sei lá, né? Mas o arco védico, ele era um pouquinho diferente do arco que a gente pensa, assim, né? Hoje em dia, assim, das Olimpíadas, ou pior ainda, aquela ideia de índio e tal. Então, os arcos, a gente vê no Mahabharata, enfim, esses textos todos, eles tinham um poder, como a gente estava falando, de dotar a flecha com poder místico. Então tinham uma certa tecnologia bélica mística. E aí então não era só um arco, eles conseguiam lançar grandes, né, armas com grandes poderes através do arco, entendeu? E eles também conseguiam atirar uma quantidade fantástica de flechas simultaneamente, então o poder destrutivo era, né, tipo uma metralhadora, enfim. Então era uma coisa assim, era um pouquinho mais assim, o que a gente vê no Mahabharata, no Bhagavatam, não era só um ping, ping, né, sabe? Era uma coisa mais assim, impressionante.
Mas enfim, e era a melhor arma da época de qualquer jeito, né? Enfim, então era essa arma mencionada aqui. Significado: o Senhor Shiva usou seu arco para cobrir completamente de flechas 3 cidades demoníacas construídas por Maya Danava. Então aí é um exemplo de Shiva como um grande guerreiro da tradição, quando ele destrói 3 cidades dos Asuras com flechas, né? Novamente, obviamente não flechinhas, né, de bambuzinho, né, mas realmente, enfim, armas destrutivas celestiais. Verso 21. Entre as residências, sou o Monte Sumero, e dos lugares inacessíveis, sou os Himalaias. Entre as árvores, sou a figueira sagrada, e entre as plantas, sou aquelas que dão grãos. Vou repetir. Entre as residências sou o Monte Sumero, e dos lugares inacessíveis sou os Himalaias. Entre as árvores sou a figueira sagrada, e entre as plantas sou aquelas que dão grãos. Então aqui entra mais um pouco de cosmologia védica, né? Monte Sumero, né? É um residencial, é assim um condomínio fechado de alto luxo, dos celestiais, bem exclusivo mesmo, assim. Bem exclusivo, de veraneio ainda por cima, né? Então é assim um residencial exclusivo que tem assim dos celestiais, né? Alguns celestiais mais importantes, eles têm no topo dessa gigante montanha de ouro, eles têm Monte Sumero. Eles têm esse local completamente inacessível, acessível por réis mortais, literalmente. Então, e dos lugares inacessíveis, aqui no plano terrestre, ele fala só os Himalaias, que ainda está valendo, né? Ainda está valendo. Entre as árvores, sou a figueira sagrada, e a figueira é muito usada, né? Krishna usa o exemplo da figueira na Bhagavad Gita. A figueira é aquela que vai estendendo, que nem o cajueiro, vai estendendo e vai crescendo de lado assim, vai caindo muitos troncos, só que a figueira é mais robusta, mais gorda, né? Então vai criando assim uma área muito grande. E aí você até pode ver, até hoje em dia ainda tem, né? Sábios renunciados lá na Nepal e Índia e tal, que eles vão morar dentro, né? Porque ela vai criando aqueles espaços grandes, né? Dá para você ficar sentadinho lá, meio que protegido um pouquinho, né? E lá em Belém tem grandes figueiras, não tem? Tem umas figueiras, né? E das plantas só aquelas que dão grãos, porque obviamente que dá grão, né? Alimenta as pessoas, então é mais importante. Significado: Oshadhinam aqui indica aquelas plantas que frutificam uma vez e depois morrem. Entre elas, as que dão grãos, que sustentam a vida humana, representam Krishna. Sem grãos não é possível produzir laticínios, e sem oferendas de grãos também não se podem executar de modo correto os sacrifícios védicos de fogo. Verso 22, repita comigo. Entre os sacerdotes, sou Vashishta Muni, e entre aqueles que estão situados em alta categoria na cultura védica, sou Brihaspati, sou Kartikeya, entre os grandes líderes militares e entre aqueles que avançam em modos de vida superior, sou o grandioso Senhor Brahma. Vou repetir sozinho. Entre os sacerdotes sou Vashishta Muni, e entre aqueles que estão situados em alta categoria na cultura védica sou Brihaspati. Sou Kartikeya, entre os grandes líderes militares, e entre aqueles que avançam em modos de vida superior sou o grandioso Senhor Brahma. Então é legal essa cultura, essa época, né, essa visão que eles tinham na época de Krishna, né, as pessoas bem educadas, enfim, o Uddhava, o Arjuna, eles tinham essa visão mesmo assim do cosmos, eles tinham essa intimidade, né, com o resto do cosmos. Meu mestre espiritual usa a expressão assim, o vilarejo universal, sabe? Eles tinham mesmo essa visão
do que estava acontecendo em outros planetas e quem era quem na escala universal e não aquela coisa míope assim de quem é quem agora aqui na raça humana. Então eles tinham uma visão grandiosa, assim. É bem interessante, como é que seria, né, você realmente ser criado e viver numa cultura onde você está, sim, eu estou aqui no planeta Terra, sou um humanozinho, mas você está todo ciente que tem essas outras raças e outros planetas e outros seres, né? E você está completamente ciente dessa escala, assim, você tem uma noção clara que, não, eu realmente estou aqui e tem outra coisa acontecendo, né? Interessante, né? Assim, puxa, e tem uma... Né, eu posso ir para cá e para lá, e eu posso estar entre eles, eu posso ficar aqui. E você ter essa visão mesmo cósmica, universal, né? Muito interessante, muito interessante. Umas coisas assim que fascinam quem entra nessa cultura, né? Quem se absorve em estudar Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam e Mahabharata, que você, realmente, sabe? E também é tanta coisa, é tanta informação, que você pensa... Pô, se isso aqui for tudo mentira, é muita viagem, né? É tipo muito louco, né? Porque você lê O Senhor dos Anéis já é muito louco, mas isso aqui é vezes 1000, né? Então, assim, poxa, quem ia inventar um Senhor dos Anéis vezes 1000, né? O cara tinha que estar totalmente drogado, né? Assim, não dá, né? É muita informação para uma cultura inteira abraçar e ter nos seus livros mais sagrados, guardados há milhares e milhares de anos. Para tudo ser só um delírio, né? Enfim, eu acho que é uma explicação um pouco triste, né? E mesquinha, né? Ser interpretar dessa forma. Então você tem que pensar, será que de repente, né? Outra interpretação, será que de repente, é tudo verdade? E a gente que perdeu isso, né? A gente que perdeu acesso a isso com o passar do tempo, com a degradação da raça humana. Que a gente gosta de achar que a gente está no avanço, né? Que a gente é o ó do bobó, né? A gente é assim, agora a gente está no o melhor da humanidade, né? Porque eu tenho, né, o telefone, né? A gente gosta de achar que a gente é o máximo, mas de repente não, na verdade é uma tremenda degradação. E por isso que você não tem acesso a essas coisas e você está achando que o telefone é legal, né? Porque você não sabe o que você perdeu. E a visão védica é essa, né? Kali Yuga, né? As eras vão avançando e a visão védica não vai degradando, é uma degradação constante que vai se dando, né? Aí os telefones aí atacando, tá vendo? Não, a gente é importante. Mas enfim, então, para entrar aqui na viagem para vocês entenderem, né? Vasista Muni, então, é um sacerdote cósmico universal, não terrestre, né? E ele, enfim, é responsável por essa parte de cerimônias a nível celestial para os deuses, né? Para o Indra, né? O Thor, para essas pessoas, ele é que cuida das cerimônias, dos sacrifícios védicos. E Brihaspati é o Brahmana, é o Brahmana chefe também dos celestiais. Então Brihaspati é essa figura também, todo o conceito de Brahmana, de ensinar como se comportar, como ser, o que é correto, né? Toda aquela parte do papel do Brahmana, Brihaspati é a representação máxima a nível celestial, de novo, não no nível humano. Então, assim, é a figura máxima do assunto, entendeu? E Kartikeya é um famoso, às vezes é engraçado, talvez vocês tenham visto uma figurinha de Ganesha com arminhas, segurando tipo um machadinho, assim, não é Ganesha, é Kartikeya. Aí todo mundo, é Ganesha, não é. É outra figura, é Kartikeya, que é um grande general, de novo, não humano, mas um alienígena, uma figura assim, né, um grande general de forças de outros planetas. Guerra nas Estrelas. Então ele é o comandante da força do bem lá ao lado do Luke Skywalker. Não, mas enfim, né, da força do bem cósmica não humana seria Kartikeya. Então ele é um grande general. E aí por último ele menciona a figura mais importante encarnada, né, o Sr. Brahma, né, o gerente geral do universo, enfim, a grande figura que subcriador, enfim.
o chefão de todos os chefões dentro do universo, que é o Senhor Brahma. Então é bem interessante essa sessão, né? A gente vai viajando assim, né? E tudo isso era para falar, não, Krishna, Deus é mais do que tudo isso. Então você pode imaginar qualquer coisa, o topo, o melhor de cada categoria, e isso é só uma centelha da opulência e do poder de Deus. Essa que é a ideia dessas sessões, né? Verso 23, repita comigo. Entre os sacrifícios, sou o estudo do Veda, e sou a não violência, entre os votos, entre todas as coisas que purificam, sou o vento, o fogo, o sol, a água e a fala. Vou repetir sozinho. Entre os sacrifícios, sou o estudo do Veda, e sou a não violência entre os votos, a ahimsa, a não violência. Entre todas as coisas que purificam, sou o vento, o fogo, o sol, a água e a fala. Então é bem interessante, né? Ele menciona o estudo dos Vedas como o melhor dos yagyas, o melhor dos sacrifícios, ele fala que é o estudo. A ideia, né, como eu tento enfatizar bastante, é que o yoga, jnana, o cultivo de conhecimento, é o antídoto para todo o sofrimento. Com conhecimento é que você vai, então, saber o que fazer, saber que práticas realizar, como realizar elas, como viver, enfim, como se auto-realizar, como atingir a perfeição e a iluminação total. Então, tudo vai vir com conhecimento. Então, primeiro você tem que ter o conhecimento. Qual o conhecimento? Categoria geral, Veda. Veda significa conhecimento, mas é nos textos sagrados onde ficava armazenado todo o conhecimento, tanto espiritual como prático também, tudo de arte de guerra, arquitetura, medicina. Então, todo o conhecimento, o Veda. Então, a melhor coisa que você pode fazer é estudar, né? Conhecer mais. Isso resolve. É incrível como isso ajuda, né? Isso até hoje é super válido, né? Mas a gente às vezes esquece a importância de buscar conhecimento, né? A gente fica errando, vivendo mal, deixando de maximizar a vida porque a gente não teve conhecimento, né? Faltou conhecimento, a gente faz grandes besteiras, né? Enfim, perde décadas da vida, comete erros tremendos por falta de conhecimento apenas, né? Então a gente sempre deve buscar mais e mais conhecimento. E dos votos, né? Os vratas são votos, o maior voto que tem, ahimsa, não violência, né? Esse é considerado a regra moral número 1, a mãe de todos os dharmas, ahimsa, não violência. Né, o que a gente puder, não ferir, né, reduzir o máximo a nossa pegada, né, ou seja, o mínimo de sofrimento, o máximo de vantagem, né, assim, de bem que a gente faz, de luz que a gente espalha, o mínimo de sofrimento que a gente causa. Não dá para reduzir a zero, porque a gente está aí, vai pisando, né, pisando em seres, você não está nem vendo, enfim, você arranca uma alface, enfim, não dá para reduzir a zero. Mas é bem legal esse voto, essa determinação de reduzir o máximo possível o sofrimento que a gente traz, o impacto que a gente causa, né? Bom, e aí entre os que purificam, ele faz essa lista bacana, né? Primeiro o vento. E é engraçado, eu me lembro que eu tinha uma amiga, uma devota assim que eu conheci muitos anos atrás, que era morava no Brasil, mas era descendente de russos. E o pai dela, então, era um russo que migrou para o Brasil. E ela falava que o pai dela pegava a roupa suja dele, botava no telhado e deixava no vento. Que ele achava que era só isso que precisava para lavar a roupa, era deixar no vento. Então, e aí está aqui, né? Krishna falando, é o vento. Então, essa ideia. E tem outras tradições que tem essa ideia, não tem? Que o vento limpa, né? Então, o vento, para você limpar as roupas, enfim, não, estou brincando, mas o vento como purificador, que tem essa coisa, o vento vai passando e vai tirando, né? Vai realmente levando as coisas, né? Levando as suas energias. O fogo, todo mundo sabe que o fogo purifica, né? O sol
também purifica bem, né? Você bota uma coisa no sol, vai logo, né? Se limpando totalmente. A água, a gente só sabe. E aí, última, a fala. Legal esse conceito, né? A fala como um elemento purificador, né? Você vibrar, né? Seria a vibração de mantra, seria o uso da palavra para, né? na base da vibração e também para elevar a consciência do outro, para limpar a consciência do outro. Ok? Bacana, né? Muito bem. Então, eu acho que eu vou parar por aqui e na próxima aula a gente vai falar sobre o Ashtanga Yoga. Ele vai mencionar Ashtanga Yoga no primeiro da lista. Então é isso, bem divertida essa sessão, né? Eu de novo, tanto aqui como na Bhagavad Gita, eu acho assim fascinante essa sessão, como essa exploração, né? Como esse passeio pela cultura védica, né? Pela visão do mundo védica, assim, de 5.000 anos atrás. Eu acho fascinante a gente ver como eles pensavam, o que a gente pode aprender com isso, o que a gente pode trazer para a nossa vida, para a gente também ter uma mente mais ampla da realidade. Então é isso, muito obrigado pelo seu tempo e paciência, que Krishna abençoe vocês com muito conhecimento. Hare Krishna.